Boa noite, meus amigos. Vamos para mais uma live do Trilha Espírita, este canal que é dedicado ao estudo, à divulgação da doutrina espírita, dos aspectos morais, religiosos e científicos. Hoje, dia 5 de maio de 2021, e nós vamos falar sobre um tema muito significativo, que envolve muito mistério, né? Porque é muito mágico ser mãe. E para dividir aqui comigo, na realidade, quem vai trazer todo o conteúdo para a gente, vai nos ajudar nesse bate-papo dessa noite, é a Lâmia, uma querida amiga lá de São Paulo, uma estudiosa, uma super mãe. Então eu vi que ela já entrou, vou convidá-la. E vamos falar um pouquinho sobre o que nos traz o Evangelho a respeito das mães. Oi! A Ana está entrando. Oi, minha amiga! Tudo bem? Tudo bem, Tudo Jane? ótimo, e você? Tudo ótimo. Graças a Deus, melhor Tá agora. toda linda! Quem que fez essa produção? Homenagem Foi sua às mães. filha, essa sombra. Homenagem às Ai, mães. show de bola, amei! Seja bem-vinda mais uma vez ao Trilha, Lâmia. Você que é, além de uma estudiosa, uma super querida, representa pra gente uma fortaleza no nosso canal, tá? Então, hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre o anjo chamado Mãe. E a primeira percepção que eu tive, assim, quando eu li, foi sobre a ótica das crianças, porque nem sempre eles acham que a gente é anjo, não é verdade? Quando estão assistindo o desenho, a gente fala, vai estudar, e eles falam, que chata, né? Então, nisso também vem um aprendizado para a gente, que o anjo nem sempre fala o que a gente quer ouvir, ele nem sempre, não é o papel dele de agradar, sempre. É o papel de instruir, de edificar, de conduzir, de amar. Aliás, isso é, de fato, o amor, né? Eu acho que fica muito difícil esse papel de mãe sem esse lado da disciplina, da condução, né, do apoio. E a palavra é contigo, minha amiga. O que o Evangelho de Jesus, né, nos fala a respeito desse ser tão maravilhoso? Eu vou dar boa noite primeiro aqui para todo mundo. Boa noite, Silmara, a todos os queridos que estão entrando, amigas, amigos aqui do Trilha. Meu som tá bom, Jane? Porque eu tô sem fone. Se quiser, eu coloco. Não, tá ótimo. O meu tá legal? Tá legal? Tá ouvindo bem? Tá. Então. Eu falei, hoje eu vou tentar sem fone. Vamos ver se fica bom. Tá ótimo. Ai, ai. E boa noite a todas as mamães que estão entrando. Jane, mamãe querida também, né? Mamãe de quantos, Jane? 3? Para quem não queria ter nenhum, fui presenteada com 3. Mãe, um anjo, né? 3 crianças com um anjo chamado Jane. Não é assim que eu não queria. A minha programação quando era jovem era que eu não estava na minha programação ser mãe. Eu queria viajar o mundo, eu queria ser mochileira. E eu construí totalmente diferente. Sim, eu sempre quis ter 3, mas ainda tenho só 2, quem sabe? Mais Está a frente, caminho. o terceiro. Vamos, né? Bom, então hoje nós vamos, além de homenagear as mães, ressaltar essa figura angelical, né? Vamos destacar também aqui, principalmente, a missão, a grandeza dessa missão da maternidade, essa missão que Deus nos confiou e que está cheia de deveres, né, por trás. Temos deveres muito grandes que assumimos antes mesmo
de estarmos aqui na Terra. Fizemos a nossa programação no plano espiritual e assumimos essa parceria aí junto com o Criador. É a dor e a delícia de ser mãe, né? A dor e a delícia de ser mãe. Exato. A gente podia até colocar aqui, é um anjo chamado mãe ou uma bruxa chamada mãe, né? Porque, como você colocou no início, a parte chata nós fazemos também, né? Que é educar, colocar limites, saber dizer não na hora certa. E isso faz parte do processo, né? E Emmanuel, mais para frente, vai falar sobre isso lá no livro Consolador. E para falarmos de maternidade, não tem como não falar dos filhos, né? Porque eles também têm o seu papel conosco. Então, no desenrolar aqui da conversa, a gente vai ver onde entra o papel de um, onde entra depois o papel dos filhos perante os pais. E para começar, Jane, eu queria citar um artigo aqui, a FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, disponibilizou lá no site deles todo um conteúdo da revista espírita O Semeador, desde o ano de 1944 até os dias atuais. E eu estava ali fuçando, né, nos links que eu recebi, e achei um artigo, assim, maravilhoso. Acredito que não foi por acaso. E o artigo... com certeza não foi por acaso, porque eu estava fazendo já o estudo, né, do nosso tema. E esse artigo, ele foi escrito por Vinícius, que era um dos diretores gerais da Revista Espírita. E ele dá o tema, o seguinte tema para o artigo: a missão das mulheres. E ele conta assim, ele nos traz algumas passagens do Evangelho. Então, ele inicia o texto citando a passagem evangélica de quando Jesus se hospeda na casa, lá em Betânia, no vilarejo de Betânia, na casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. E estando ali hospedado, ele estava falando, e Maria estava ali aos seus pés, ouvindo. Mas a Marta, a irmã dela, estava inquieta, atarefada, né? Fazendo as coisas, os deveres domésticos. E a Marta reclama a Jesus, fala: mestre, fala para Maria vir aqui me ajudar, né? Estou aqui toda atarefada e ela aí sentada aos teus pés, ouvindo os teus ensinamentos. Tipo, não é justo, né? E Jesus responde para ela, né? Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, mas é necessário uma. Assim Maria escolheu a boa parte. E Vinícius continua narrando que nós não sabemos, o Evangelho não traz de forma particular o assunto sobre o que Jesus estava conversando com Maria. E, ao mesmo tempo, ele cita assim, se tudo, né, gira em torno da iluminação interior, né, buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Parece que não tem muito a ver com o tema, mas já já a gente vai entrar no tema. E aí ele continua. Estou super tranquila, segue, que eu tenho certeza que vai fazer sentido. Sim, é muito bonito esse artigo. E aí ele fala assim, se fôssemos particularizar, né? Aqui é uma sugestão do autor, então, do Vinícius. Se fôssemos particularizar esta conversa, se fôssemos entender o que será que Jesus estava falando ali para Maria, que estava sentada prestando tanta atenção. E ele diz que Jesus teria dito assim: Maria, eu disse aos meus discípulos no Sermão do Monte, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Agora, porém, te digo e digo a todas as mulheres, vós sois a doçura do mundo e a ternura da terra. Se perderdes esta propriedade que faz parte da vossa própria natureza, ai de vós e ai dos homens, tereis falhado a vossa missão.
E aí ele continua, como se Jesus estivesse ali falando com Maria. Vós, mulheres, sois como mães, as minhas legítimas colaboradoras na obra da redenção da humanidade. Cada filho que derdes à luz será mais um que por vosso intermédio arrancai das trevas. Não é a inteligência, é o sentimento que salva. Não é pelo cérebro, é pelo coração que o pecador se redime. Por isto repito, vós sois a doçura do mundo e a ternura da terra. Guardai este predicado bem vivo nos recônditos de vossa alma, para que possais cooperar comigo na ingente e dificultosa tarefa de trazer o reino de Deus ao planeta que habitais. Olha que chamamento, que coisa mais linda, né? E lá na questão 821, 820 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta também se a tarefa da mulher era igualmente tão importante quanto as dos homens. E eles colocam assim, sim, e até maior, pois é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Olha que bonito. Então, a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos, vem ressaltar esse nosso papel de mulher, de mãe. Nós somos o porto seguro, né? Ninguém chega à Terra se não passar por nós mulheres. Nós cedemos o nosso corpo. Todas as criaturas que existem sobre a Terra, sejam racionais ou irracionais, por instinto ou racionalmente, tiveram uma experiência, né, materna, de maternidade. Cada criatura pode não ter experiência nenhuma com o pai, né? Não vamos aqui desmerecer, porque nós sabemos a importância dos pais, sabemos também que o espírito não tem sexo, então uma hora nós reencarnamos como homens, outra hora como mulheres. Por quê? Porque nós temos que evoluir. Então, quando nós estamos aqui, né, nessa figura feminina, é porque nós precisamos apurar sentimentos e percepções do gênero feminino, digamos assim. Mas nós vamos intercalando. E se a gente observar ao nosso redor, Lâmia, qualquer pessoa, ela sendo um anjo ou sendo o maior dos vilões, ela sempre tem um amparo materno. Vamos ver nas cadeias, por exemplo. Pode ter o maior das pessoas assim, que fez as maiores atrocidades. Na fila, no dia da visita, pode faltar um amigo, pode faltar a esposa, pode faltar o pai, mas a mãe, ela sempre está lá para visitar o filho, para dar o seu amparo. E no livro Consolador, traz muito essa questão da parte da nossa responsabilidade em trazer a instrução, em trazer o evangelho, em trazer esse modelo de Jesus, desde o princípio, para as crianças, né? Para que eles tenham uma base sólida. Nós vamos encontrar em Provérbios aí também que vai corroborar muito com isso que você falou, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, se nós queremos edificar a nossa casa, temos que trazer o Evangelho de Jesus para dentro dela. Eu gostaria de ouvir de você o que Emmanuel, no Consolador, nos fala a respeito da importância da evangelização, se as crianças elas já podem exercitar esse livre-arbítrio dela, né? Porque tem pais que acham que a criança já tem capacidade de escolher. Como que funciona isso? O que você traz para a gente? Vamos lá, então, Jane. Tanto Emmanuel, no livro O Consolador, quanto no livro dos Espíritos, eles vão tratar dessas questões. Lá no livro dos Espíritos, na questão 582, eles falam sobre a missão
dos pais, né? Pode-se considerar a paternidade uma missão? E eles colocam que sim, é sem contradito uma missão, um dever muito grande. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam para o bom caminho. E a infância justamente tem esse período, né, mais dócil, é um período mais acessível, assim, para a gente ter o esquecimento do passado, justamente para a gente conseguir corrigir as más tendências e semear a boa semente, a semente do amor. E ele também, aí no Consolador, Emmanuel vai falar, eu vou até ler, Jane, porque assim, essa resposta do Emmanuel é tão completa, eu não coloquei aqui a resposta inteira, porque ela é muito extensa. Então, para quem quiser ler na íntegra, é a questão 189, onde diz assim, que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade. Por que a gente está batendo tanto nessa tecla, né? É homenagem ao Dia das Mães? Claro que é, mas assim, nós devemos ressaltar esse dever, né? A gente tem essa missão e a gente deve se empenhar diariamente para cumpri-la, com amor, com determinação, com boa vontade, com responsabilidade, porque depois nós seremos cobrados. Santo Agostinho fala lá no Evangelho, no capítulo 14, né? Empenhai-vos em combater o orgulho e o egoísmo, desde a infância, no coração dos vossos filhos. Porque depois Deus vai perguntar, o que fizestes do filho que eu te confiei? E aí, o que a nossa consciência vai Olânia, dizer, né? Então, devido a esse contato que mãe e filho têm por 9 meses, né, 9 meses lunares, cria um vínculo muito forte. Então, a mãe, ela tem essa capacidade de identificar como que está o filho pelo andar, pelo olhar, pelo respirar. Então, olha a faculdade que uma mãe tem quando ela toma conhecimento desse poder de influência dela, de que tudo está nas suas mãos. Uhum. Eu sei que muitas vezes a gente pensa nisso e dá uma certa aflição e fala, nossa, é muita coisa, eu não vou dar conta. Mas nós nunca estamos sozinhas, né? Além da figura do pai, que o pai também... existem pais que exercem o papel de mãe, né? São os pais que estão sozinhos, né? Pai solteiro, digamos assim, ou que já é viúvo, enfim. Mas que ele desempenha o papel de pai e mãe. E existe o contrário também. Então, neste momento que você está falando da educação, é importante a gente realçar, ressaltar que é uma responsabilidade dos pais, né? Não só da mãe. Porque senão a mãe vira aquela bruxa. Esse dia aconteceu aqui em casa. Eu tenho o Lucas de 6 anos e o Lucas estava jogando. E hora que a evangelização é às 3h30 da tarde. Falei, Lucas, acabou o joguinho, hora da evangelização. Nossa, peguei a vassoura, né, na hora. Então, para não deixar só as mães serem as carrascas, digamos assim, né? Sim. Sim, mas querendo ou não, às vezes acaba ficando mais nas nossas costas mesmo, né? Acho que faz parte aí das funções da maternidade, né? Nós, homens, mulheres, desempenhamos funções diferentes, temos direitos iguais em tudo. A lei de Deus, ela é lei de igualdade. Mas as funções são diferentes. Então, ora desempenhamos determinado papel, como você colocou, e ora desempenhamos outro papel, né? Assim, a gente vai trabalhando várias questões para a nossa própria evolução. E a gente está falando bastante da educação aqui, então, Emmanuel traz de uma forma assim tão amorosa, ele chama a nossa atenção de uma forma tão... e traz a responsabilidade também ao mesmo tempo. Então, ele coloca assim, que no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino. E para isso, trazendo essa compreensão espiritual para os filhos. E para isso, ela deve fazer
todo tipo de sacrifício pela paz da família. Olha como entra aqui a humildade e a resignação. Porque se a pessoa não tem a humildade e a resignação para se colocar em segundo lugar, né? Aí fica difícil, porque a mãe, na verdade, desde o momento em que ela está ali gerando aquela criança, ela está servindo, ela é uma servidora do Cristo, assim como Maria, a mãe de Jesus, né? Faça-se de mim, em mim a tua vontade, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu estou aqui, a sua servidora fiel. E é uma renúncia pessoal. Muitas vezes nós abrimos mão de muitas coisas, de muitos projetos, de muitos sonhos. Deixamos para, mais para frente eu faço, quando eles crescerem mais um pouquinho, porque a gente acaba colocando toda a nossa energia concentrada ali na educação das crianças. E claro que somos livres, cada um vai fazer uma escolha, não existe um caminho certo. Somos indivíduos, né, diferentes. Mas quando nós trabalhamos, dedicamos essa energia, porque nós podemos escolher despender energia quando é criança e construir uma base, ou despender energia lá na adolescência, na fase adulta, onde vai faltar uma base e vai precisar da família e não vai ter suporte. Então, como diz no estudo, a melhor forma é, principalmente até os 7 anos, né, Lâmia, que no Consolador fala, né? Sim, sim. Ele coloca aqui até os 7 anos. Eu estava procurando aqui uma resposta do Emmanuel, mas enfim, do Emmanuel não, do Livro dos Espíritos, onde eles falam justamente sobre essa fase de transição, né? Então, na infância, a gente tem ali todo... É como se fosse uma massinha de modelar, né? E a gente tem aquele tempo ali para conduzir pelo bom caminho. E Emmanuel fala, né? Qual é o melhor caminho para a educação, então, das crianças? É dando o exemplo no Instituto do Lar. Porque não adianta só eu falar, eu preciso exemplificar. As crianças aprendem muito mais observando, né? Mas a mamãe fala isso e faz outra coisa, né? O que está certo? O que ela fala ou o que ela faz? A gente aprende muito mais pelo exemplo. Então, temos que nos atentar para essas questões. Por isso, a importância sempre, como o Vinícius coloca lá no início do texto, da reforma íntima, né? Buscar essa renovação interior. Porque se eu não pratico, como... não fuma, filho, mas eu fumo, que autoridade moral eu tenho, né? Para orientá-lo. Não fica... não condiz com os ensinamentos. E Emmanuel coloca também que a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que os seus filhos são filhos de Deus, primeiramente. Então, Deus nos dá essa tarefa, essa missão, justamente para que a gente, um auxiliando o outro, consigamos evoluir mais rápido. Porque ninguém evolui sozinho, é difícil, né? A gente vive em sociedade, a gente vive em família. A família é a célula máter da sociedade. Se a sociedade não vai bem, é porque dentro dos lares alguma coisa está errada. Sim. A sociedade vai refletir os lares. Então, eu preciso... Ele fala também, Emmanuel, que assim, as instituições de ensino, elas podem se renovar sempre. Mas o Instituto do Lar, ele vai sempre se basear, para ter sucesso, no Evangelho, no exemplo de Cristo, esse nosso modelo e guia. E você quer acrescentar alguma coisa? Essa daí é a questão 110 do Consolador, né? Que ele pergunta qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. Isso. Eu achei bem interessante que ele fala assim, Emmanuel é de uma síntese, né? Ele é de uma clareza, assim, ele sabe usar as palavras. E ele fala que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Porque muitas vezes a gente manda para a escola achando que a escola tem essa função e a escola não tem. E ele acrescenta assim, a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o cidadão. E quando eu falei lá dessa tomada de consciência
que as mães têm, nós devemos ter do nosso papel, do grau de influência que nós temos, é porque está nas nossas mãos a construção de um mundo melhor. Por quê? Se nós olharmos que os nossos filhos vão ser os futuros médicos, os futuros juízes, os futuros advogados, os futuros professores, os futuros comerciantes, empresários, políticos, que serão os nossos filhos que irão governar os estados, os municípios, os países, né? Então, nós temos que ter essa visão. Além de que o filho nos foi emprestado, né? Porque é de Deus, emprestado a nós, sobre a nossa tutela, a nossa responsabilidade. Nós temos que ter essa visão. Olhar essas mãozinhas de um bebê e perguntar assim, o que essas mãozinhas vão fazer? O que está preparado no caminho dele? O que eu vou, como mãe, ajudar a construir, né? Perceber quais são as suas tendências, porque a gente consegue perceber o que o filho tem de tendência de egoísmo, por exemplo, no dia a dia, na hora de uma refeição, na hora de lidar com o coleguinha. E é nesse momento que eu vejo assim, essa questão da pandemia, que nós, família, núcleo familiar, tivemos essa oportunidade de estarmos mais próximos, de percebermos os filhos, as suas potencialidades. Então, foi um momento muito positivo, está sendo um momento muito positivo nessa questão. Apesar de todo o sufoco, né, de vários papéis que a família está desempenhando. Eu sempre posto nos stories os perrengues. Perrengue chique, bem né? Assim, não é fácil. Ai, Jane, você falou em construir, né? Estamos construindo o futuro deles. Para a gente construir muita coisa, a gente precisa desconstruir também, né? Muitos conceitos que foram passados de geração em geração, muitas vezes. E aí a gente acaba repetindo alguns padrões. Então, assim, se eu não quero uma sociedade, se eu não quero uma sociedade machista, então eu preciso rever os meus conceitos e passar isso para o meu filho, que o respeito, ele deve se estender a todos, independentemente de sexo, de cultura, de religião, não importa, né? E se eu não faço em mim essa renovação de consciência, eu não vou conseguir passar para essas crianças um conceito novo, porque se a gente almeja tanto esse mundo de regeneração, a gente precisa fazer essa transição primeiro dentro de nós, essa mudança no nosso caráter, no nosso moral. Sim. E Emmanuel também coloca, ainda lá na questão 189 do Consolador, ele fala para a gente buscar a referência na piedosa mãe de Jesus, o símbolo das virtudes cristãs. O quanto de sofrimento ela passou, o quanto ela teve que ver e conviver ali em silêncio, mas tomada de uma fé ardente, confiando em Deus, né? Renunciando a si mesma, servindo. Quantos depois iam atrás dela para receber consolo, sabendo que ela era mãe de Jesus, e ela ali consolava. Foi aí que ela ficou conhecida como Mãe Santíssima, mãe de todos, né? E até hoje, exercendo essa função no plano espiritual, amorosamente, amando a todos. Quantas mães perderam seus filhos agora na pandemia, ou antes mesmo, de outras formas, e vão passar esse Dia das Mães sem a presença física dos filhos? Ontem mesmo, né, Paulo Gustavo, muito triste, tocou o Brasil inteiro aí, profundamente. Tenho certeza que tocou no coração de todos. Fez a gente repensar em muita coisa, né? No que de fato estamos no modelo fazendo de aqui. família, inclusive, né, Lâmia? Foi bom você tocar na questão do Paulo Gustavo, porque é um modelo de família onde eles têm 2 filhos, né? Então, qual o problema nisso? Né? Nenhum.
Só que há pouquíssimo tempo era muito complicado. E nós vemos hoje essas relações homoafetivas, onde adota a criança, né, são os filhos do coração. Não sei se você trouxe alguma coisa sobre as mães que têm desejo de engravidar, né, e que não conseguem. O que o Evangelho nos fala a respeito disso, dessas mães? Tem lá no capítulo 13, eles falam sobre a adoção, né? Adoção não, perdão, sobre os órfãos, que de certa forma acaba estando ali relacionado com a adoção. E eles colocam assim, que a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. Então, às vezes a gente não tem, biologicamente falando, condições de gerar um filho. Mas isso nos leva também lá para a questão, né? Os verdadeiros laços de família. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os verdadeiros laços são os de afeto, de comunhão de pensamento, de simpatia, de amor. Pouco importa a consanguinidade. A gente pode até ver que em muitas famílias consanguíneas, às vezes a mãe e o filho não se dão bem. E aí a gente cai lá na ingratidão dos filhos, no capítulo 14 do Evangelho, onde Santo Agostinho vem nos relatar o porquê dessas relações antipáticas, né? São causas anteriores das aflições. E o Espiritismo é muito consolador, porque ele nos dá essas respostas. É uma fé raciocinada. Então, se você busca respostas, você encontra numa Sim. fé, num pensamento lógico, que faz sentido, que consola, que traz paz. Mas se Deus deu essa chance daquela família conturbada, né? Eu falo que às vezes a família não é um laço, é um nó. A pessoa está ali atada naquele nó, né? E quanto mais se mexe, mais fica amarrado. Mas não é por acaso, né? É porque Deus está nos dando uma nova oportunidade de aprendermos a nos amar, aprendermos a construir esse laço de afeto, porque o futuro, lá na frente, só Deus sabe quando, teremos essa comunhão, né? Essa unificação da família universal. Lâmia, a gente vai estagiando. Nós temos as situações, você falou dos nós, né? Nós temos as questões dos filhos que são refratários a qualquer tipo de ensinamento. Que às vezes o pai, a mãe luta, né? Uma vida inteira, traz dentro do evangelho, dentro do modelo seguindo o modelo de Jesus, independente da sua religião. E o filho é refratário, ele segue um caminho totalmente diferente. Como o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, consola esses pais? Tanto Emmanuel também, só para deixar claro que a gente buscou referência para esse tema no livro Consolador, no livro dos Espíritos e no Evangelho. Então, muito lindo esse livro, é maravilhoso, muito esclarecedor. E aí eles colocam assim, se você cumpriu com todo o seu papel, com todos os seus deveres, energicamente, fez toda a sua parte, e mesmo assim, aquele filho rebelde não aceitou, não compreendeu, não quis seguir nada do que você ensinou, então, eles falam assim, você deve continuar tentando, não é para desistir. Eu desisto então. Não, continue tentando, mas entregue este irmão com certeza algum conflito que vem lá do passado, né? Algum desajuste que vem lá do passado. Então, entregue a situação a Deus, confie em Deus. E aí a gente lembra aqui da Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. A minha mãe, eu conversando com ela, né, sobre o tema, e vou fazer sobre as mães, tal. Ela falou assim, filha, estuda sobre a Santa Mônica. Veja que história linda. Eu nunca tinha lido nada a respeito de Santa Mônica. E, coincidentemente, é mãe de Santo Agostinho. Eu falei, nossa, que demais. E ele fala tanto sobre isso no Evangelho, sobre essas questões da família,
né? E no livro dos Espíritos também, ele que vem fazer parte da equipe do Espírito da Verdade. Então, a Santa Mônica, conhecida pela igreja, ela vem de família cristã e ela era, assim, uma cristã exemplar, super devota, super correta em tudo que ela fazia. E ela, naquela época, do ano de 300, 330 mais ou menos, teve um casamento arranjado ali pela família. Então, ela era super nova, o esposo muito mais velho, ele era pagão, ele era violento, rude. Então, ela padecia muito, ela sofria muito nesse relacionamento dela. E ela teve 3 filhos. E o mais velho é Santo Agostinho. E ele, seguindo ali o exemplo do pai, né? Ele era super rebelde, viciado, buscava... Ele tinha essa sede da verdade, mas ele buscava fora da igreja. E aquilo, nossa, era uma faca no coração dela, né? Porque ela queria ardentemente converter tanto o esposo quanto o filho. E vejamos que ela empenha toda essa energia dela em corrigir o filho mais velho. Ela tinha 3. Então, a gente tem que ter essa atenção também de que um filho é diferente do outro. Ah, mas eu eduquei todo mundo igual e esse se deu bem, o outro não. Mas eles não são iguais. Cada um tem uma trajetória, cada um tem uma história de vida, tem uma bagagem. Aí é questão de tomar consciência, né? De ser mãe consciente. Dessa percepção que nós temos que ter. E a gente precisa ter essa consciência, porque assim, senão nós ficamos perdidas dentro do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e lá na frente a gente vai colher esse sofrimento. Seremos pagas pela ingratidão, como o próprio Santo Agostinho fala no Evangelho. E ela diz que ela orava e chorava e pedia a Deus para que colocasse os dois no caminho, que os dois se convertessem e se tornassem cristãos. O esposo se converte primeiramente. Olha, depois de 33 anos, ela poderia ter desistido, né? Falar, cansei. Mas a fé dela era tão ardente, tão assim, ela tinha uma confiança no Criador, que ela iria atingir os seus objetivos. Muitas vezes a gente desiste, né? Abre mão de muitos sonhos, de muitos propósitos, porque a gente não tem fé, a gente deixa a nossa vontade de lado. Mas ela não, ela persistiu, o marido se converteu, depois do marido vem a falecer, e ela consegue converter o filho, que se torna bispo também da igreja, o Santo Agostinho. E tem uma frase muito bonita que ele coloca assim, ele escreve, né? Ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do tempo, seja com o seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. Então, ela não deu só a luz da matéria, não gerou só o corpo. Ela trouxe a luz para a consciência dele. Isso é importante. A gente tem que desempenhar esse papel de trazer, desenvolver tanto o lado moral quanto o intelectual da criança. E aí a gente volta lá para a infância, né? A gente tem que fazer isso na infância, enquanto dá tempo, porque depois na adolescência, se a gente não desempenha todo esse papel, na adolescência vem aflorar todas as más tendências daquele espírito. E aí, se ele não tem uma base sólida, se ele não tem esse ensinamento baseado no Evangelho, no ensinamento de Cristo, de Jesus, nosso mestre, ele vai cair nos mesmos erros. Vai, de novo, ter que repetir a lição e recomeçar. E nós seremos culpados, com certeza. A nossa consciência nos cobra, porque se as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, nós somos juízes de nós mesmos. Isso vai doer em nós, e aí nós vamos implorar, pelo amor de Deus, Senhor, me dá uma nova chance, uma nova oportunidade de renascer, de tê-lo novamente
sob os meus cuidados, para que eu possa, dessa vez, acertar. E Deus, infinitamente misericordioso e bom, nos dá quantas chances forem necessárias para que a gente consiga atingir a nossa evolução e fazer com que Deu uma travada. Fiquei aqui, ai, não cai, Lâmia. Voltou. Travou? Voltou. Voltou? Não, Ai, voltou, já desculpa. está normal. É porque acho que meu telefone tocou. Então, aqui a gente pode... Eu me lembrei também das obras de Emmanuel. Quando os espíritos estão lá nas zonas inferiores. Eu vou trazer aqui, Jane, deixa eu só me localizar, porque tem a mensagem muito bonita do Chico, lá no livro Cartas de uma Morta. Mas, dando continuidade, então, nas obras de Emmanuel, a gente vê muito esses irmãos que desencarnam, sofredores e tomados pela culpa, porque quando a gente desencarna, a nossa consciência amplia e a gente fala, meu Deus, né? Muitos demoram séculos, às vezes, para ter essa tomada de consciência novamente. Mas de forma geral, e aí, falando de forma geral, assim, muitos acabam indo para essas zonas de sofrimento. E quando a gente vai ver os benfeitores indo a essas regiões fazer o socorro, por trás tem sempre o apelo da mãe, aquela mãe que está ali orando fervorosamente para que o filho retome a consciência, lembre de Deus, se arrependa, né? Porque tem que ter o arrependimento sincero. E lá no livro Cartas de uma Morta, na contracapa, esse livro é da mãe do Chico, quando ela desencarna, e aí ela traz depois mensagens, são mensagens curtas, mas relatando a trajetória dela, é muito legal, desde o momento do desencarne, o velório dela, enfim, e como ela faz essa ascensão. E aí, Chico coloca assim, são palavras do Chico, as zonas inferiores do plano espiritual não se encontram tão repletas de sofredores unicamente em virtude do dedicado amor das mães contido nas preces. No momento em que os complexos de culpa, né, tomam a criatura nessas zonas umbralinas, lá chega o carinho materno, usando de todos os recursos para afastar o ente querido desses lugares e levá-lo para um refazimento, um lugar de refazimento e paz. A mãe é a divina centelha que cobre as sombras asfixiantes da terra. Seu amor é fonte sublime, onde todos nós embebemos a saciedade. Então, quem que não gosta de um colo Todo de mãe? mundo. Né? O olhar da nossa mãe, que você sabe que não importa no que você tenha caído, no que você tenha errado, o que você tenha feito, ela vai estar lá para te acolher, para te amar, porque o amor de mãe tem a frase no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que fala assim, o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. E isso é muito verdadeiro. Se seu filho errar 1 trilhão de vezes, você não vai perdoar? Então, Você vai continuar amando? aí, Lâmia, assim, eu estava aqui pensando, né, na questão que muitas vezes esses relacionamentos entre mãe e filho nem sempre são, assim, maravilhosos, né? Tem filhos que têm uma profunda mágoa das mães, né, que reclamam que, eu não vejo minha mãe há tanto tempo. E uma coisa que a gente sempre tem que pensar, que a mãe, ela deu a maior bênção que a gente poderia ter, que é a vida. Então, aproveitar nesse Dia das Mães e dar o maior presente para quem está nesse momento. Mas eu estou conseguindo te acompanhar. Está me ouvindo?
dar o maior presente para essa mãe, que é o perdão do filho, né? Então, uma conversa, ligar, falar que tá tudo bem. Por quê? Porque ela te deu o que a gente mais precisava. Então, a mãe mora longe, a mãe faz tempo que não se conecta com a mãe. Então, liga, fale com ela. Fica aqui a nossa hashtag, a nossa dica, que vai fazer muito mais bem para quem vai doar do que para quem vai receber, né? O Haroldo falou uma coisa muito bonita e muito verdadeira, porque assim, tem aqueles pais e mães que falham na missão. E não cabe a nós julgarmos. Sim. Isso é tarefa de Deus. Nós não sabemos o que aquela pessoa passou na infância, que educação ela teve, por que ela agiu assim. Nós não sabemos. Ela deu o melhor que ela podia, né? Mas não... Exato. Não cabe a nós. Mas não importa quem sejam os nossos pais. Nós temos que ser gratos só pelo fato deles terem nos dado a vida. Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui tendo essa oportunidade. Então, não podemos ser ingratos. Lá no Evangelho, ele fala também, honrai vosso pai e vossa mãe. É você retribuir todo o carinho, toda a atenção, toda a dedicação que foi dado durante sua vida toda. Retribuir isso na fase adulta. Socorrendo de todas as formas possíveis, tanto materialmente quanto de forma afetiva, porque isso é amor, isso é caridade. Se eu não consigo praticar a caridade nem com os meus pais, e os nossos filhos, então alguma coisa os nossos filhos vão observar como que nós tratamos os nossos pais. E isso vai fazer uma grande diferença. Sim. Então, se eu trato o meu pai, sim, a minha mãe, de forma arredia, distante, falta esse diálogo, esse perdão, essa reconciliação, o filho está acompanhando as crianças, principalmente as crianças, eles são muito espertos, né? E isso vai ficar marcado, claro, vai ficar marcado por uma vida toda. E a gente espera, assim, que eles não acreditem que isso é natural, porque isso não é natural. Uhum. O natural é o quê? É esse aconchego, essa proximidade, essa cultura. Eu admiro muito a cultura japonesa, né? Os japoneses, eles cuidam muito dos seus ascendentes, né? Do pai, da mãe, dos avós. Então, eles têm da cultura deles, esse amor. Então, que nós possamos copiar esses nossos irmãos que tratam tão bem os seus entes queridos. Sim. Você falou disso, tem uma passagem tão bonita, não está propriamente no Alcorão, mas assim, são conversas que alguns discípulos tiveram com o profeta Maomé, dentro do islamismo. E um deles pergunta para Maomé, né? Para eu adentrar o reino dos céus, quem eu devo mais amar aqui na terra? Aqui na terra, né? Porque acima de tudo está Deus, né? E aí o profeta responde, em primeiro lugar, a tua mãe. E aí ele fala assim, mas em segundo lugar, quem eu mais devo amar? E aí, o profeta responde, em segundo lugar, a tua mãe. E em terceiro lugar, a tua mãe. Olha que coisa linda, né? Dando valor a este anjo que lhe deu a oportunidade, que gerou aqui a sua vida carnal, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, ela doou de si mesma. Quando a gente amamenta, quando a gente olha a criança ali, não tem coisa mais gratificante. É um amor, assim, surreal. Fora do... Não dá para explicar, né? É inexplicável. É muito grande. E Santo Agostinho fala que a ingratidão a esses filhos que não retribuem, a ingratidão ela é o fruto imediato do egoísmo. Então, as mães que sofrem isso, perdoem também, né? E aí tem que fazer uma análise de consciência. Aonde eu falhei, ainda dá tempo de corrigir. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, ainda dá tempo. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho.
quem são nossos adversários? Somos nós mesmos. São as nossas más tendências, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos vícios. E se a gente não faz essa análise de consciência, eu não vou me corrigir nunca. Eu posso ter errado até ontem, mas eu falo, não, pera, não quero mais errar, chega, né? A partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa. E não ficar se culpando, porque o erro faz parte do processo. O que eu posso tirar de lição disso? Posso tirar isso, isso, isso. Ok, então bola pra frente. Vamos. Errar nos faz humanos, né? Com certeza. Tem uma irmã aqui que eu não sei, passou já, não vou conseguir voltar. Neide. A Neide, querida. Oi, Neide. Agora que eu vi que é você. Que ela falando que a mãezinha está tão longe, que ela sente falta do abraço, do cheiro. Eu também estou sem ver a minha mãe, meus pais, meus irmãos há meses, desde o ano passado, acho que desde setembro, eu não me recordo. E é muito triste, né? Mas assim, que a gente pode estar unido tanto pelo pensamento como pelo sentimento, saber que a pessoa está bem, por enquanto é necessário esse distanciamento, né? Por amor, a gente acaba cumprindo com os nossos deveres aqui, seguindo as regras aí. E tem também os filhos que já partiram, né? Como a gente retornaram. Falou, as mães que vão passar o Dia das Mães. Tem as mães que já partiram e os filhos estão aqui. E tem uma mensagem lá no Evangelho, no capítulo 5, que aqui ele fala sobre as mães, mas dá para a gente trocar e colocar os filhos também no lugar. Mas diz assim: mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, nós estamos sempre ligados pelo pensamento, né? É o veículo, a linguagem dos espíritos é o pensamento. E se a gente está ali sofrendo, e o espírito vai sentir aquilo, onde quer que ele esteja. E é isso que a gente quer causar nesse ente querido? É sofrimento? Não. Fica aqui a dor da saudade. Com certeza é muito difícil, fica a dor. Mas a gente tem que confiar em Deus, ter uma fé no futuro, de que a vida continua, somos imortais, aqui é só uma parte da vida, né? Uma parte. E logo mais terá o até breve, logo mais terá o reencontro. Então a gente tem que emanar energias de amor, de carinho, de luz, para esses irmãos, para esses filhos, essas mães que já foram, sentirem paz, sentirem felicidade. Porque lá eles têm consciência que quem ficou continua com a tarefa aqui. E eles seguem a tarefa do lado de lá. Nós vivemos nesse intercâmbio, né? Quando nós retornamos à pátria espiritual, os entes queridos, os familiares que já estão lá, para eles é um momento de muita alegria. E os que estão aqui sofrem. Quando parte de lá para cá, então imaginemos um barco. E nós ficamos cruzando, né, essa linha. Ora estamos lá, ora estamos cá. E quem fica lá no porto sempre sofre um pouquinho. Faz parte. Sim, igual. Mas sempre com resignação e acreditando, né? Na misericórdia divina, na providência divina. Lâmia, estamos indo para o final, né? Eu gostaria só de deixar uma dica. E depois eu vou passar para você fazer as suas considerações aí. Não sei se você trouxe um poema, né? É isso? Uma poesia, E, assim, às vezes a criança está na escola, na evangelização infantil, muitas casas oferecem o estudo para os pais. Tem, inclusive, uma apostila da Federação Espírita, provavelmente deve ter em PDF na federação, que é uma cartilha para os pais, uma apostila. Então, quem quiser saber mais, então, às vezes, você leva a criança para a evangelização e o pai e a mãe participam desse grupo. É uma roda de conversa. Isso é muito interessante, a gente aprende muito. É um momento que a gente compartilha, né, experiências. É muito gratificante. E aí é contigo, meu amor.
Você falando disso, eu lembrei que lá no Núcleo Aprendizes de Jesus, lá em Juquitiba, né, onde meus pais fundaram, aos sábados tem o trabalho de assistência social. Então, no início, eles faziam... Travei aqui, toda torta. Tudo bem. No início, eles faziam evangelização infantil para essas crianças aos sábados. Então, tem o lanchinho e faziam a evangelização, mas eles viram que não estava surtindo tanto efeito, sabe? As crianças não mudavam, continuavam revoltadas e rebeldes. E aí eles falaram, peraí, temos que evangelizar os pais. Não adianta só evangelizar as crianças. E aí começaram a trazer os pais. Falaram, olha, só vai, infelizmente é assim, né, Jane? A gente acaba trazendo pelo estômago, como dizem aí, eu não sei se essa frase é do Divaldo, vem pelo lanchinho e acaba recebendo o alimento espiritual. E aí a transformação foi maravilhosa, é incrível como o poder do evangelho, né? E é uma área que necessita de tantos trabalhadores, né, nas casas espíritas, necessita de auxílio. Enfim, quem está aí nos assistindo, se tiver a oportunidade de trabalhar, de implantar esse tipo de estudo na sua casa espírita, ou se for de outra religião, não tem problema, mas trazer essa questão da... nós chamamos de evangelização, né? Outros têm a catequese, outros têm a escola dominical, não tem importância o nome. O importante é estudar o Evangelho de Jesus. É isso que vai fazer diferença. Exato. Estudar e dar o bom exemplo, sim, né? Então, eu trouxe aqui uma poesia, Jane, eu não sei se o tempo já está encerrando, né? Do Braulio Bessa. E é um pouquinho extensa, mas vamos ler rapidinho. E ele coloca assim, sobre a mãe. A mãe, ela tem o poder de carregar toneladas de amor e ternura, uma infinidade de bravura e uma luz que jamais vai se apagar, pois seu brilho é capaz de iluminar o caminho que vamos percorrer. Se arrisca para poder nos proteger, não importa por onde a gente for. Nas 3 letras de mãe, tem tanto amor que não há quem consiga descrever. O que ela consegue ensinar, não há curso ou escola que consiga. A maior professora e grande amiga, com milhões de conselhos para lhe dar. A fonte impossível de secar, do mais puro e genuíno saber. Já vi mãe que nem aprendeu a ler, mas consegue dar aula a um doutor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Tem o dom de somar para expandir a fartura que alegra o coração. Mas, se acaso for pouco o nosso pão, entra em cena seu dom de repartir. Uma mestra capaz de dividir uma gota de água para beber, um grãozinho de arroz para comer. Nessa hora é que o pouco tem sabor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Sei que a alma da mãe é uma janela, que não tem cadeado nem ferrolho. Basta olhar lá no fundo do seu olho, que a gente pula lá para dentro dela. Nessa hora, tanta coisa se revela, fica tudo mais fácil de entender, que até antes mesmo de nascer, você já tinha um anjo protetor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Ah, se Deus desse à mãe eternidade. Ah, se houvesse um farelo de esperança. Mas o hoje já já vira lembrança. E a lembrança já já vira saudade. O relógio em alta velocidade deixa claro que não vai retroceder. Não espere sofrer para perceber. Não espere perder para dar valor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. E aqui eu queria só acrescentar, muito linda essa poesia de Braulio Bessa, que ele fala, se a mãe fosse eterna, e Deus deu a todos nós a eternidade, somos todos eternos, e esses laços de amor e de afeto jamais se rompem, muito pelo contrário, eles se fortalecem cada vez mais.
através do amor, da união, da simpatia, da reciprocidade. E feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui nos assistindo, que irão nos assistir depois. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que Deus abençoe a todos que estão aqui, que possamos cumprir com os nossos deveres, com essa missão sublime que Deus nos confiou, com amor, com dedicação, lembrando que essa vida aqui ela é passageira, que a verdadeira vida é na pátria espiritual e do lado de lá nós seremos cobrados sim por este bem que Deus nos confiou. Então, coragem, mamães, forças, fé em Deus e seguimos avante, amando e educando os nossos filhos. Isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada, Lâmia, pela sua disponibilidade, por trazer tantas coisas maravilhosas para nós nessa noite, esclarecimentos tão oportunos para que a gente tome consciência dessa missão de sermos co-criadoras do Mestre. Isso é de suma importância. Eu desejo a todos um feliz Dia das Mães, né? Que os filhos reconheçam suas mães, abracem suas mães, mesmo que seja virtualmente, e que nós tenhamos um feliz dia mesmo. Gratidão a todos que estiveram conosco. O Trilha tem atividades na quarta, que são as lives sobre diversos temas, às 19 horas, horário local, e 20 horas, horário de Brasília. E às segundas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 19 horas também, horário local, e 20 horas de Brasília. Estão todos convidados para vir estudar com a gente, com esse jeito nosso simples, né? O estudo humildinho, e nós vamos cada dia seguindo e aprendendo os ensinamentos de Jesus, que é o nosso grande propósito de estarmos aqui. Tá? Um beijo, Lâmia, no seu coração. Que Jesus te abençoe. Um beijo para você também. Feliz Dia das Mães. Amém, Jane. Um beijo para todos. Muito obrigada. Para você também. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijo, beijo.